E hoje nós vamos falar dele, o GOAT da Nigéria, que infelizmente não conseguiu marcar um gol, tá ligado? Triste isso, mas, cara, verdadeiro, um dos melhores atacantes sub-20 aí do mundo que nós temos. Claramente ainda longe de um nível dos melhores, mas tipo assim, uma nota 7 8 aí sem dúvida entre, né, colocando no nível mundial. Ele individualmente acredito que possa até ser maior, mas o time dele não, então tipo a gente viu isso no jogo de Japão e Nigéria. Tô muito curioso para saber o resultado do jogo de Inglaterra e Nigéria, mas acho que a Inglaterra vai levar melhor, né? Ou talvez, entretanto, todavia, a Inglaterra empate com a Nigéria. E aí tem alguma coisa da Nigéria tentando ganhar da França, apesar de eu achar que aí não vai acontecer, né? E a Inglaterra tentando ganhar do Japão. Eu acho muito difícil a Inglaterra perder pra Nigéria, porque isso aí vai criar uma motivação, né, gente, na Inglaterra pra ela vencer a França. Talvez esteja nesse vídeo já tenha saído, né, o que aconteceu de fato, mas quando eu estou falando isso, não aconteceu. Pra você que não conhece, que não acompanha tanto mangá, que tá vendo uns spoilers e viu aqui pra saber quem que é o Onazi, cara, o Onazi é um jogador da Nigéria, do sub-20 da Nigéria. Ele é o principal jogador, ele é a referência de ataque, ele é a pérola brilhante da Nigéria, tá ligado? Ele é o Luminous Onazi. Isso é um apelido dele no mangá. Ele tem uma presença totalmente inspiradora. A sua história, ela revela uma, tipo assim, uma jornada muito foda de um órfão solitário que encontrou o propósito no futebol, tornando um dos personagens mais gente boa pela lealdade inabalável à família que o salvou. Sem dúvidas, Onase, se não é o personagem mais gente boa, é um dos mais gente boas do Bullock. Ele ensina a gente a ser gente boa. Falando um pouquinho da história, pessoal, Onase, ele cresceu em um orfanato na Nigéria, onde levava uma vida monótona até ser provocado por um amigo chamado Kuzo. Ok? Kuzo. Quem aí se lembra do Kuzo, ok? O Kuzo também é um jogador, beleza? Estou tentando achar aqui uma imagem colorida do Kuzo para vocês. Acho que eu só vou ter essa aqui, mas eu vou jogar aqui na tela, beleza? Uma imagem do Kuzo colorida. Eu tenho outras imagens aqui no mangá, mas a gente não tem tantas coloridas ainda. Esse aqui é o Kuzo, ok? É uma ilustração ali do mangá. Então, tipo assim, a gente tem aqui o Kuzo e a gente tem o Onaze, beleza? E basicamente, o Kuzo, ele provocou o Onaze, beleza? Como assim ele provocou o Onaze? Ele chamou o Onaze de chato. E isso levou o Onazi, cara, tá foda lembrar de nomes. Levou o Onazi a invadir o campo de futebol e superar todos. E aí ele marcou o gol. Então, tipo assim, Kuzo ficou provocando, ele foi lá e fez um gol no Kuzo que tava jogando futebol. O momento despertou um talento enorme na sua trajetória, né? Mais tarde, ele e seus companheiros de equipe, que também são órfãos, então o Kuzo também é órfão, outras pessoas lá são órfãos, todos eles são ali do mesmo orfanato, foram adotados por uma família que os salvou da solidão, criando laços profundos que Onase chama de irmãos. Essa dinâmica familiar explica por que o time da Nigéria, tipo, tá sempre girando em torno do Onase. Eles veem ele como provedor, tipo assim, o líder. Vai substituto, dependendo dele para gols e decisões. Motivos. Agora eu quero falar para vocês os motivos para que o Onazi, esse cara aqui, ó, que a gente vai excluir essas imagens agora. Vamos colocar outra imagem do Onazi Coach. Outra imagem do nosso Coach. Vamos diminuir um pouco essa imagem aqui do Onazi Coach. Vamos diminuir aqui outros motivos para este super Onazi, esse personagem maravilhoso aqui, ele ser um dos mais gente boa, não mais gente boa. Cara, primeiro, ele tem toda essa história triste, mas ele não transformou essa história triste em babaquice. Que por mais que a gente entenda o Kaiser e ame o Kaiser, cara, o Kaiser passou por coisas mais difíceis que o Onase, sim. Mas o Horácio não transformou nada dessas coisas difíceis numa arrogância sem parar em babaquice. Ele é meio desumildezinho e tal, tem as suas arrogâncias, mas tipo assim,
Ele é um cara super de boa. Ele é um cara muito fácil de você gostar dele. Tanto que você fica até meio chateado dele só levar uma surra. Só que a gente fica mais feliz porque a gente queria ver o Blue Lock dando uma surra em alguém. Triste que foi no Nazi e na Nigéria, que são muito gente boa. Mas aí, né, o anime tá mostrando, né? Não adianta ser gente boa, você tem que ter um ego gigante. Ele tem um sacrifício pela família. Cara, ele recusou várias ofertas pra ele jogar sozinho em times europeus. Porque claramente lá tá mostrando que o Onazi, ele é, tipo assim, uma parada disruptiva. Ele tá num nível quase de New Gens. Quase de New Gens. Ok? Mas o resto do time dele não está. E a nem ele também não está ali no nível de New Gen pra conseguir, né? Bater de frente com times que tem um New Gen. E, bom, ele sempre vai recusar esses times europeus porque ele deixaria seus irmãos para trás. Então, talvez, se ele tivesse ido pra Europa, igual o Toshisai fez, tivesse tido oportunidades como os outros New Gens que estão jogando nos melhores times do mundo, ele teria já superado e alcançado o nível de um New Gen. Mas ele não vai sacrificar os sonhos pessoais. Tipo assim, quer dizer, ele não vai conseguir sacrificar os sonhos dele com a galera. Ele vai sacrificar os sonhos pessoais para poder manter todo mundo junto, porque família vem em primeiro lugar. Vem em primeiro lugar do que os sonhos pessoais que tem relação com o profissional, com o esporte, etc. Mesmo que isso se impeça dele ser o melhor atacante do mundo. O mais importante é eles chegarem o mais longe possível juntos. E não ele se tornar o melhor atacante do mundo. O Nanase, ele também tem uma liderança sem egoísmo. Ele é tipo o provedor do lar, né? A gente faz essa comparação. Ele guia o time com confiança absoluta. Tá tudo bem, eu tô aqui. Ele é o All Might do bagulho. Ele é o All Might do bagulho. Em situações críticas, como contra o Blue Lock, ele assume a pressão total para proteger o time. E aí ele tenta lá fazer o gol. Consegue? Não, infelizmente ele não consegue. Ele tem uma mentalidade positiva, então apesar de tudo, ele sempre tá lá acreditando que eles vão fazer um gol, que o que importa é se divertir, que eles vão conseguir, olhando pro lado positivo das coisas. O que de certa forma dá dó em algum momento, porque a gente tá vendo o Izag, eu sou melhor que você, ego. E aí, do outro a gente vê o Onazi apreciando tudo aquilo, porque eles chegaram muito longe. E de novo, eu respeito muito isso, porque o ego para ele não é necessariamente se tornar o melhor do mundo. Para ele, o ego é tipo, chegar o mais longe possível com a sua família. Cara, eles chegaram num nível mundial com a família dele toda junta. Sabe, tipo assim, isso talvez seja mais difícil do que se tornar o melhor do mundo sendo um egoísta individual. Não quer dizer que, tipo assim, uma coisa é melhor que a outra. Só quer dizer que talvez uma coisa seja mais difícil que a outra. E ele tá conseguindo realizar isso. Talvez ele chegue até mais longe. Ou talvez ele mude. E talvez a família dele agora o apoie a ele ir sozinho e diga: não importa se você tá jogando com a gente, você vai chegar entre os melhores. E aí o Onazi se torna um dos New Gens lá, junto com o Izag e o Rin no futuro. Ia ser bem da hora. Agora nós temos também, claro, mentalidade positiva. Não, a gente já falou da mentalidade positiva e resiliente, obviamente. E por último, a inspiração coletiva. Cara, chama-se Shining Hope, da Nigéria. O time só marca porque ele aprova. Então, tipo assim, todas as estratégias, as táticas, tudo que eles seguem. Claro que podem ter ideias que vêm dos outros jogadores. E tem muita análise que vem principalmente do Kuzo, que é o cara mais analista ali. Mas, no final, quem toma a última decisão e quem eles respeitam é o Onazi. E ele não faz disso uma dominância de poder na qual ele vai ter controle, vai ser cuzão pra ele brilhar. Não, ele cria isso o melhor para o time dele, porque o time dele é a família dele. Então é quase como se ele tornasse um ego único. A sua história, obviamente, contrasta muito com o otimismo. E é isso que gera na gente uma tremenda empatia. O Onazi é um dos personagens mais otimistas que nós temos. Ele é um dos personagens mais legais de se lidar. Ele também tem uma das melhores capas de Blue Lock, que é essa aqui, que é muito maneira. Ele é um personagem extremamente estiloso, extremamente carismático, extremamente habilidoso, que nos faz, apesar de ficar felizes de ver toda a superação dos personagens de Blue Lock, e a gente finalmente vê que eles estão dando um cacete em alguém e vê que eles chegaram no alto nível, e esse jogo foi necessário para todo esse desenvolvimento de personagem. Apesar de tudo isso, um golzinho do Onazi teria sido legal, não é mesmo? Bom, isso foi apenas um vídeo para dizer que o Onazi é muito gente boa. Você concorda? Discorda?
Tem opiniões sobre o Onazi ou outros jogadores da Nigéria? Se sim, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar estar lendo, ouvindo, trazendo nos próximos vídeos e comentando, conversando, discutindo com vocês aqui nos comentários. Essa, sem dúvidas, para mim, é a melhor parte dos vídeos. É isso. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.